E eu estou mais uma vez aqui no consultório da nutricionista Thaís Nables. E hoje para falar de um assunto assim oposto que normalmente a gente tem falado. A gente sempre tem falado sobre alimentação saudável, mas para aquelas pessoas que têm o foco em saúde e também em emagrecer. Mas hoje a gente vai falar para aquelas pessoas que têm o foco de saúde, mas precisam engordar. Aquele tal que a gente brinca, né? Que come, não engorda nada. É magro de ruim que a gente brinca, né? Thaís, como lidar com esse paciente, que ao contrário dos outros que às vezes não comem tanto e engordam, comem, porém não conseguem ganhar peso? Ana, obrigada por mais uma visita sua. Em relação a esses pacientes, a gente tem que buscar a causa, né? O porquê que ele realmente acaba ingerindo uma quantidade de alimentos até excessivos e acabam não ganhando peso. Pode ser por uma patologia desconhecida, pode ser por um problema de metabolismo, de sintetizar e absorver esses nutrientes, ou pode ser um problema por uso de medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, de forma abusiva, sem prescrições médicas. Isso mexe muito com o metabolismo. Então, a gente precisa saber a causa porque a pessoa se alimenta e acaba querendo engordar e não conseguindo, e de que forma a gente vai ajudar esse paciente. Então, através de um cardápio, é possível, então, reverter isso? Claro, fazendo essa análise para ver se é um problema clínico mesmo, e através do cardápio é possível? Porque, às vezes, também a pessoa come um monte de coisa, mas não come as combinações que deveria, né, vamos dizer. Bom, em relação ao cardápio, né, quando é feita uma anamnese clínica e nutricional muito bem feita, você fecha o diagnóstico para saber o que o paciente tem. Em cima deste diagnóstico clínico, nós fazemos o diagnóstico nutricional e colocamos o cardápio em prática. Então, esse cardápio, ele atende todas as necessidades nutricionais do paciente. É possível, sim, que ele consiga ganhar peso, né, com o cardápio, associado a uma complementação ou suplementação, se caso necessário. Né? Na maioria das vezes, Ana, é necessário sim uma complementação ou uma suplementação além da alimentação. Eu sou da época que a gente tomava aquelas vitaminas que falavam para abrir o apetite. Biotônico Fontoura. Né? Não come, vai tomar. Vitamina de leite condensado e ovo de pata. Vai tomar isso aí para abrir o apetite. Ainda existe esse tipo de coisa, assim, porque tem pessoas que não engordam porque realmente não tem fome, não tem vontade de comer? Tem isso? Existe isso ainda? Devido à correria do dia a dia, o aumento de estresse, preocupação, muitas pessoas sofrem de insônia, né? Acabam perdendo realmente o apetite e acaba deixando de comer por essa perda de apetite por conta dessas coisas que diz, tá? Então, é muito complicado, né? Então, você precisa saber também a causa, né, desse nível de ansiedade, de estresse, de nervosismo, de irritação, né? E fazer com que o paciente tende a aumentar esse apetite dele. Porque muitas pessoas acabam deixando de comer. Ao contrário de outras que comem em excesso, eu tenho pacientes que deixam de comer mediante uma situação de estresse. E a gente vai envelhecendo, um monte de coisa vai mudando no nosso corpo, né? Tem pessoas que engordam a partir de uma certa idade e tem outras que perdem muito peso. Isso também é possível manter um controle através de um cardápio, claro, sempre tratando as patologias que estão envolvidas, né? Mas o cardápio ajuda também? Ana, dos 30 aos 40 anos é o pico de maior período de estresse, tanto do homem quanto da mulher. Você já começa a ter uma perda de massa muscular e uma perda de massa óssea. Então, dos 30 aos 40 anos, já temos que tomar esse cuidado. A mulher, em especial, né, por causa da baixa do progesterona e estrogênio acima dos 40 anos, tem uma perda involuntária maior de massa muscular. Então, é importante, sim, que desde já da idade dos 30 ao 40 já comece a cuidar para não chegar na fase dos 40 e 50 com uma boa perda de massa muscular e de massa óssea também. E as crianças? Eu fui uma criança assim, você pode não acreditar, mas eu era aquela criança que minha mãe me levava para todos os médicos porque eu era muito magra, parecia um vampirinho com esse nariz, mas era muito magrinha. E minha mãe me levava e não adiantava, não ganhava peso, né, tomava todas as vitaminas.
Para as crianças também é indicado o cardápio? Para as crianças que são magrinhas e não conseguem adquirir um peso? Ana, principalmente o menino tem um metabolismo muito acelerado, né? Dos 8 até os 13, 14 anos, que são todos mais magros. Depois eles começam a se encorpar, né? Tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter, sim, uma boa alimentação para a criança se desenvolver. É natural, por conta do período de estiramento, que é de crescimento, a criança dar uma emagrecida e depois voltar a ganhar peso novamente, né? Mas tem que tomar cuidado, porque o que acontece hoje em dia? Muitas mães dão vitaminas desnecessárias para as crianças, acabam enchendo bastante, né, de alimentos, as quantidades, e essa criança ela acaba se tornando um adolescente obeso. Então tem que tomar muito cuidado, né? O cardápio, lógico, que é fundamental, a suplementação, se caso necessário, mas não pode simplesmente por conta própria dar tudo aquilo que acha que vai engordar para a criança, porque pode tornar a criança obesa no futuro. E assim, não significa que a criança é magra, né? É o que eu falo para minha mãe hoje, né? Não era porque eu era magra que eu era uma pessoa, né? Às vezes incomoda a mãe ver a criança magra, mas a criança é super saudável, é o biotipo naquele momento dela. Tem que respeitar também, não é? Exatamente, né? Vai sim do biotipo. E as crianças, elas mudam muito, né, Ana? Então, você tem que respeitar. Ela estando bem alimentada, bem orientada por um pediatra ou por um profissional nutricionista, não há problema da criança em ser magra, entendeu? Tá ótimo. Muito obrigada. Agradecemos sempre a sua colaboração, levando sempre informações super importantes para a nossa vida. Até o próximo dia, né? Obrigada, Ana. Obrigada.